Agora a gente volta a falar sobre Covid-19, porque procurando proteger a população da variante Ômicron da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendou o cancelamento de eventos de Réveillon, das festas de fim de ano. Vamos falar sobre esse assunto agora, conversando com o Dr. Jarbas Barbosa, ele que é diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde. Dr. Jarbas, boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão. Está me ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo bem, sim. Qual a análise que o senhor faz sobre essa recomendação neste momento da Organização Mundial da Saúde, enquanto a gente acompanha, inclusive, várias cidades brasileiras que decidiram tomar essa decisão? O argumento de muita gente que não concorda com esse cancelamento é que, de fato, já há uma abertura sendo feita nas várias regiões, onde aglomerações acabam acontecendo, pessoas eventualmente em locais fechados ou em festas, o que já está sendo permitido. Qual a análise que você faz sobre essa situação? Nós vivemos momentos diferentes da transmissão da Covid-19. No Brasil e na América do Sul, de uma maneira geral, a transmissão vem diminuindo de maneira sustentável nos últimos 2 meses. Enquanto que na Europa, exatamente 2 meses atrás, depois de uma calmaria que durou 3 ou 4 meses, a gente teve o começo dessa 4ª onda. De toda maneira, qualquer aglomeração tem risco, né? E mesmo com a transmissão baixa, é importante lembrar que a pandemia não terminou. Ou seja, com a transmissão ainda existindo, com a nova variante Ômicron, que nos Estados Unidos, por exemplo, em 3 semanas, ela se tornou a variante predominante. Eu acredito que essa recomendação ela vem no sentido de alertar os países para que nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos ser precavidos e que aglomerações, festas podem, mesmo nos países onde a transmissão agora está baixa, serem um gatilho para que a gente comece uma nova onda de transmissão. Doutor Jarbas, a Tainá Falcão também tem perguntas para o senhor. Tainá. Doutor Jarbas, a gente fala de Réveillon, fica impossível também já não imaginar como é que vai ser no Carnaval. Muito embora as autoridades em saúde locais tenham dito que as avaliações elas são feitas de acordo com o momento. Diariamente os números são avaliados e aí a decisão é tomada. Mas eu te pergunto ainda assim, o senhor acha que não seria o caso já de pensar num planejamento para o ano que vem, caso a gente precise desmarcar o Carnaval? Não é com antecedência que devemos nos posicionar em relação a isso? Tainá, nós ainda temos muitas incertezas nesse momento. E com tantas incertezas, é melhor ser precavido. É muito importante, primeiro, monitorar bem a situação. O Brasil está fazendo um progresso grande em relação à vacinação contra a Covid, aumentou muito a cobertura vacinal, mas é muito importante que a gente tenha cada vez mais pessoas se testando. Pessoas que tiverem sintomas respiratórios, coriza, dor de garganta, febre, tosse, precisam se testar para a Covid-19, porque aí as secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde conseguem acompanhar bem como está a transmissão na comunidade. Se ela continua mais controlada ou se ela começa a crescer de novo. Se a gente for esperar número de leitos de UTI ocupados, isso a gente já perdeu várias semanas que a gente poderia ter usado para detectar precocemente. Então, é importante ter uma boa vigilância, identificar bem qual é a tendência da transmissão na comunidade. Segundo, agir de maneira preventiva. Eu creio que com a Ômicron, fazendo essa disseminação rápida que ela está fazendo no mundo, é muito importante que todos tenhamos uma precaução, que ninguém pense que a pandemia acabou. Que lembremos sempre que a Europa estava numa situação parecida com a que o Brasil está agora há 4 meses atrás. Os Estados Unidos estavam em uma situação parecida com a do Brasil há 4 ou 5 meses atrás. E eles tiveram de novo, passaram a experimentar de novo, quando abriram toda a economia ao mesmo tempo, eles passaram a experimentar outra onda de transmissão. Isso pode acontecer no Brasil. Na incerteza, é melhor ser precavido, é melhor evitar que se percam mais vidas quando a gente tem uma nova onda de transmissão. Doutor Jarbas, o senhor tocou num ponto importante, que é a comparação com esses outros países da Europa ou com os Estados Unidos, onde a variante Ômicron tem gerado mais internações e até fechamentos em algumas regiões.
A nossa situação de vacinação, na visão de vocês, na visão da própria organização, ela é diferente nesse sentido? E com a nossa situação de vacina, de imunização aqui do país, com as pessoas também querendo se vacinar, tomando a terceira dose, qual que é o potencial que a variante Ômicron tem de nos atingir e gerar uma situação de piora? Roberta, muito provavelmente a variante Ômicron vai se espalhar no mundo inteiro, né? Nós vimos agora já nos Estados Unidos esse espalhamento rápido. As medidas que são tomadas, elas podem retardar, mas elas não são capazes de impedir completamente que uma nova variante chegue a um país. A gente já aprendeu isso com as outras variantes. Então, eu creio que é muito importante se preparar com uma boa vigilância para verificar se está havendo uma mudança no comportamento da transmissão, se preparar buscando ampliar a vacinação, né? As pessoas que tomaram a primeira dose tomarem a segunda dose, aqueles grupos onde há recomendação da terceira dose, tomarem a terceira dose, porque é assim que a gente está protegido. E, em segundo lugar, manter as medidas de saúde pública que nós sabemos que são capazes de prevenir contra a Ômicron, a Delta, qualquer variante. O uso de máscaras, principalmente em lugares fechados, evitar aglomerações, principalmente aquelas desnecessárias, né, que podem ser evitadas, adiadas, sem nenhum tipo de prejuízo social, evitar lugares fechados, principalmente aqueles que você pode deixar de ir, que não são essenciais. Então, lavar várias vezes por dia as mãos, isso é importante também, porque agora nós temos concomitantemente a circulação do vírus de influenza H3N2, então lavar muitas vezes as mãos por dia também é importante. Eu diria que essas medidas são extremamente efetivas para prevenir uma disseminação de qualquer variante. Nós ainda precisamos ter mais respostas sobre a Ômicron. Já sabemos que ela se transmite mais rapidamente, né? Não sabemos ainda se ela pode produzir mais casos graves, não sabemos ainda se ela reduz e quanto ela reduz a efetividade das vacinas atualmente existentes. Mas sabemos que mesmo que ela reduza um pouco, como a Delta também reduziu, as vacinas ainda continuam a ser a melhor maneira para se proteger contra ela e contra qualquer outra variante. Mas é preciso ter cuidado, né? Alguns países da Europa começaram a experimentar o incremento da transmissão pela Delta, né, antes mesmo da Ômicron aparecer, porque relaxaram todas as medidas ao mesmo tempo. A vacinação é muito importante, mas ela sozinha ainda não garante que não haja transmissão. Tem que juntar com as medidas de saúde pública, o uso de máscara, evitar aglomerações e lugares fechados. Jarbas Barbosa, diretora assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde.